Olá, bom dia, tudo bem? Voltamos aqui com os nossos achismos calculados e o tema de hoje é a infantilização contemporânea. Infantilização contemporânea. E qual a base desse achismo? Eu tenho escutado, assistido, lido, olhado para o mundo à minha volta, convivido com as pessoas, convivido com profissionais, como cliente desses profissionais, e aos poucos eu fui achando e constituir esse achismo de que o mundo contemporâneo tem sido extremamente infantilizador. A forma como todos nós lidamos com a vida, lidamos com a existência, tem sido extremamente infantilizadora. E o que significa isso? A forma como nós temos, nós todos, eu não estou falando aqui de nenhuma teoria da conspiração, há pessoas que estão fazendo isso. Não estou falando disso, estou falando da maneira como historicamente a gente foi construindo a administração da vida e me parece, é uma hipótese, que essa forma de administrar a vida que nós fomos desenvolvendo ao longo dos últimos anos, ela tem produzido como resultado a infantilização das pessoas, das instituições, de tudo, né? E aí, é claro, eu preciso explicar o que eu estou chamando, acertar aqui o celular está meio torto, o que eu estou chamando de infantilização ou infantilizador, né? Como sempre, vamos aqui para a etimologia. Eu recomendo a vocês, consultem sempre dicionários de etimologia, eles nos ajudam a compreender qual a origem das palavras. Essas palavras são conceitos e são ideias em torno das quais a gente vive e a gente se comporta. Então, na medida em que eu conheço a história de uma palavra, a minha mente abre horizontes para compreender melhor o que significam as coisas que estão à minha volta, dentro de mim, né? Palavras, sem as palavras, nossa mente é um computador que trabalha com palavras. Então, buscando aqui infantilizador, infantilizadora, vem de infância, né? Ou infantil. E aí eu fui buscar aqui as origens desse conceito. E aí eu descobri aqui que infância vem do latim infantis, que significa aquele que não fala. Aquele fare é falar, infare significa aquele que não fala, que não tem voz. E qual é o sentido disso? Os infantes eram os herdeiros do rei que não tinham direito, não estavam em primeiro lugar na sequência dos filhos, não seriam aqueles que iam assumir a coroa. Então, eles eram príncipes infantes, ou seja, jamais eles teriam a palavra, jamais eles mandariam, né? Eles teriam os títulos deles, eram príncipes, porque eram filhos de um rei. Contudo, como eles não eram os mais velhos, eles não tinham voz, eles não poderiam falar, eles nunca viriam a poder falar em nome daquele reino. E por isso eram chamados de infantes, né? Aqueles que não têm e jamais terão voz nisso daqui, não vão mandar nisso daqui. Bom, ao mesmo tempo, analisando sobre o viés da psicologia, consultando aí os textos de psicologia que falam sobre desenvolvimento humano, a psicologia vai caracterizar a infância como uma fase da vida em que a criança ela não tem ainda uma compreensão razoável da conexão entre ação e reação. Do que eu estou falando? Por exemplo, uma criança, quando sente o desconforto da fome, e ela não tem nome para isso ainda, porque ela não fala e, portanto,
Não há como ensinar a ela que aquele desconforto que ela está sentindo significa fome, falta de alimento no corpo e que aquilo se resolve ingerindo alimento, sendo alimentado. E, portanto, para a criança é um desconforto que tem dimensões horríveis, porque ela sente o desconforto, ela sente ela tem uma sensação ruim e para a qual ela não tem nome, ela não consegue compreender, então ela fica perdida. E, portanto, por conta dessa sensação, ela se move, ela move o corpo, ela chora, ela emite barulhos e tal. E aí os adultos que estão à sua volta, recebendo esses sinais, avaliam pelos horários, etc. Os pais e as mães aprendem isso, avaliam bom, primeiro, sei lá, olha a fraldinha está limpa, então não é isso. Então provavelmente ela está com fome. A mãe pega a criança, coloca no seio, a criança começa a mamar e o desconforto desaparece. E vamos lembrar que ela começa a mamar num movimento instintivo, né? Qualquer criança pequena, se você colocar o dedo próximo à boca da criança, ela vai buscar o seu dedo com a boca. E se você deixar o dedo ali, ela vai sugar seu dedo. É um movimento automático. Então, o que é que eu estou tentando descrever? A criança sente um mal-estar, ela emite barulhos e sons e etc., e esse mal-estar para. Então, o que que a mente da criança constrói? Eu resolvo esse mal-estar fazendo esses barulhos e esses movimentos. Esses barulhos e esses movimentos, de uma maneira mágica, e eu vou falar sobre esse conceito aqui também, resolvem o meu mal-estar. Eu faço isso e vem um ser e resolve o meu mal-estar. Então, todas as vezes em que eu tiver esse mal-estar, eu farei esses mesmos barulhos e esses mesmos movimentos e o mal-estar vai acabar. Mas por que que o mal-estar acaba? Como ele acaba? O que que acontece? Ela não faz ideia de nada disso. Ela simplesmente sabe que fazendo esses gestos e esses barulhos, o mal-estar acaba. E, portanto, a criança, é isso que a psicologia chama de uma percepção mágica da vida, né? E aí eu fui procurar, então, a palavra mágica, magia. A palavra mágica ou magia vem também do latim e do grego e designava a doutrina ou a arte dos magos, né? A doutrina ou a arte, o ensinamento ou a arte daqueles que eram magos. E aí eu fui procurar magos. Quem são os magos? Originalmente são sábios de uma casta sacerdotal, detentores das ciências ocultas, ou seja, há um conhecimento oculto, há um conhecimento sobrenatural que apenas esses seres, né, da casta sacerdotal conhecem e dominam. Então, todas as vezes em que qualquer pessoa está sendo assolada por alguma dor, por algum problema, algo está disfuncional na vida dessa pessoa, sua colheita não está legal, ela está doente, ela adoeceu, ela sente dores, ela não consegue se alimentar, seja lá o que for, né? Ou morreu um bicho da criação dessa pessoa, ela, ela não sabe o motivo, por que que aquele bicho morreu, por que que ela está se sentindo mal, por que a colheita não está dando certo, se ela sempre fez tudo da mesma forma, e, portanto, deve haver um motivo sobrenatural, ou seja, um motivo oculto. O que que é um motivo oculto? Eu não sei. Eu sei que tem algo errado, mas eu não sei como é que conserta. Então eu preciso buscar alguém que sabe, que tem o conhecimento oculto, que é o mágico, o mago. Ele faz a magia, que só ele conhece, e aí aquele problema se resolve, ok? Então, esse ser humano antigo, esse ser humano de um momento histórico em que o conhecimento não se desenvolveu
e o pouco conhecimento que se tem está na mão de algumas pessoas, esse ser humano ele é infantil, ele é infante. Nós aprendemos aqui que infante é aquele que não tem voz, esse ser humano não tem voz, ou seja, ele não consegue dar jeito na própria vida, ele não consegue resolver os seus próprios problemas e ele precisa buscar alguém que resolva esses problemas, resolva entre aspas, e que também não diz a ele como que resolveu. Ele sabe que o sacerdote lá, o mago, vai fazer movimentos, sons e etc., sei lá, umas danças, uma coisa assim, e o problema, teoricamente, vai se resolver. Ou se não se resolver, era porque era mesmo aquele o destino dele. Então não há o que resolver, né? Mas ele é infante, ele é infantil. Não há nenhum comportamento que ele possa ter, não há nada que ele possa fazer a partir do que ele entende da situação que possa resolver aquilo. Contudo, né, a história caminhou, as ciências se desenvolveram e o campo, né, o campo daquilo que é oculto, né, e eu tô aqui levando em conta que o conhecimento humano ainda não dá conta de todos os campos da vida, há sempre muito a aprender, então há muito que ainda está oculto, né, e que talvez, quem sabe, ainda esteja oculto daqui a séculos, mas muito daquilo que era oculto não é mais oculto, é conhecimento construído, é conhecimento já estruturado, é conhecimento disseminado, ou seja, hoje então com as mídias, né, com as plataformas aí sociais, é um conhecimento que está ao alcance de muita gente, de quase todo mundo, não é? Só que, por incrível que pareça, e aí é que está a minha afirmação de como que o mundo contemporâneo está nos infantilizando, por incrível que pareça, as pessoas continuam escolhendo as soluções, que eu vou chamar aqui de mágicas, como se elas não pudessem fazer nada, como se elas fossem infantes, elas não pudessem fazer nada em relação àquilo. Emílio, não estou entendendo o que você está falando, eu vou te dar um exemplo. Você faz um exame de sangue, né, para um check-up geral. E aí você vai vai mostrar o seu exame lá para o profissional de saúde, né, que te presta consultoria, né, tanto que chama consulta, você vai a uma consulta, e o profissional olha os seus exames e fala assim, ó, né, aqui, sei lá, a glicemia está um pouquinho alterada, o colesterol também está um pouquinho acima do que deveria ser, só não podia fazer né, seria interessante o senhor fazer uma atividade física, o senhor mudar um pouco a sua alimentação, ou seja, esse profissional do meu exemplo, ele está dizendo à pessoa o seguinte, olha, há formas de você alterar o seu comportamento, ou seja, alterar o que você faz, e isso aqui está sendo produzido pela forma como você se comporta, pela forma como você se alimenta, pela forma como você lida com a atividade física, né? E, portanto, há uma forma de parar isso aqui, retroagir isso aqui, né? Ou seja, voltar essas taxas aqui para a normalidade, bastando para isso que você altere a forma como você se comporta, né? E aí, essa pessoa fala, não, mas não tem um remedinho aí que o senhor possa me dar para baixar essas coisas, não? E muitas vezes, né, o profissional, diante da negação da pessoa, vai receitar para ela remédios para controlar a glicemia, remédios para controlar colesterol. E a gente sabe muito bem que todos esses remédios, ao mesmo tempo que resolvem alguma coisa, sempre tem algum tipo de efeito colateral. Não é esse aqui o meu foco. O meu foco há uma forma conhecida,
uma mudança comportamental conhecida que produzirá os resultados desejados. Essa mudança comportamental está ao alcance da pessoa, ela pode tomar a administração da sua vida na sua mão e começar a implementar essas mudanças. Claro que, se for o caso, com a ajuda de profissionais que trabalhem com essas, digamos, estratégias, né, de mudança comportamental, tanto na psicologia quanto profissionais de educação física, fisioterapeutas e por aí vai, né? Profissionais que lidam com alimentação, com atividade física. Ela pode, com a ajuda desses profissionais, verificar o que é necessário, o que ela pode fazer para alterar esses comportamentos e chegar no resultado esperado, que é ter um padrão metabólico mais saudável, mas simplesmente ela prefere uma mágica. Ela prefere que alguém manipulando ciências ocultas. Por que ciências ocultas? Porque ela não sabe o que o remédio faz no corpo dela. Ela não é profissional da indústria farmacêutica, ela não é profissional da saúde e, portanto, o que aquele remédio faz, ou como aquele remédio atua, ou quais são os efeitos colaterais daquele remédio, eu estou aqui tipificando isso como fica aí por conta do conhecimento oculto, ou seja, só lá o profissional daquela área que tem um conhecimento melhor do que vai mudar no meu corpo a partir do momento que eu ingerir esse remédio. Agora, não é só aí, tem outros lugares também onde isso acontece. Você faz um vestibular, e eu estou dando aqui o exemplo da faculdade, porque é o exemplo que eu vivo. Você faz um vestibular e entra num curso superior, né? E aí, a partir do momento que você entra no curso superior, você fez um vestibular, eu pressuponho, e todos os meus colegas pressupõem, que você decidiu adquirir um conhecimento na sua vida e que, como resultado desse conhecimento adquirido, você receberá, ao fim de um percurso, um documento que certifica que você fez esse percurso e o fez com a mínima qualidade desejada, né? Ou seja, você adquiriu minimamente ou maximamente aquele quantum de conhecimento necessário para alguém que quer ingressar numa carreira de professor ou de bacharel, seja lá o que for, né? Contudo, durante o curso, o que vai acontecer? Os profissionais, chamados professores e professoras, vão dizer a você o que você precisa fazer, quais são as atividades, as ações que você precisa ter para que essa transformação aconteça na sua vida, não é? Porque eu estou aqui, estou tomando meu exemplo, mas você pode generalizar. Eu quero ser médico e, portanto, você não é médico. Eu quero ser professor e, portanto, você ainda não é professor. Eu quero ser engenheiro e, portanto, você não é engenheiro. Então, os professores e professoras vão dizer a você o que você precisa fazer concretamente, ações concretas, mudança comportamental da sua vida, que você vai precisar implementar na sua vida e ao longo do tempo, realizando essas mudanças, ao final de um determinado percurso, você vai poder dizer para si mesmo, e a instituição vai poder dizer sobre você mesmo, que agora você é um engenheiro, agora você é um médico, agora você é um professor, não é? Só que, de novo, vem a nossa infantilidade. Ah, não, mas eu não quero fazer essas coisas, né? Não quero ler isso tudo, não, é muito texto. Ah, fazer esse, não, escrever esse texto, não, peraí. Não tem um outro jeito, não tem uma outra forma, né? Infelizmente, muitas vezes, profissionais da área de educação corroboram isso, né? Ah, não, o jovem tem que fazer o que o coração pede, né? Nenhum coração pede alguém para ficar horas lendo um livro de filosofia antiga. Isso não existe, né? É a disciplina mesmo. Se você quer conhecer, você quer aprender, você precisa fazer esse percurso, né? Mas aí vem o uso
da IA, né? A IA pode escrever por mim, a IA pode fazer o resumo por mim. A questão não é apresentar o resumo do livro, a questão é que ao fazer o resumo daquele livro, você aprenderia conteúdos, você assimilaria, analisaria, conheceria conteúdos e passaria a saber lidar com esses conteúdos e conectá-los a outros conteúdos. O que o professor, o que eu quero enquanto professor, não é ver um texto sobre aquele tema. Eu mesmo podia pedir isso aí e ler o texto. Eu sei fazer o texto sobre aquele tema, porque eu passei pelo percurso. Então, quando eu peço a um aluno para que ele faça o resumo de um texto, para que ele conecte dois conceitos de um determinado texto, eu estou pedindo a ele que faça aquilo porque fazendo aquilo ele vai aprender, fazendo aquilo ele vai desenvolver o conhecimento necessário. Ou seja, de novo, há ações comportamentais, e aqui tem uma redundância, eu sei, mas é para enfatizar. Existem ações concretas, reais, no mundo real, que esse aluno e essa aluna precisam executar, eles precisam realizar essas ações, e como resultado dessas ações, eles vão se transformando e transformando o intelecto deles, a mente deles, o nível de conhecimento deles sobre determinado assunto, ao ponto de chegar um momento em que ele fala, não, a partir daqui eu tenho um conhecimento básico, o que não significa que agora ele sabe tudo, mas significa que ele está minimamente graduado, daí a ideia de graduação, ele está minimamente graduado para dar um passo além, né, que seria fazer uma pós-graduação. Contudo, a gente quer, como no mesmo exemplo do médico, a gente quer um remedinho, eu quero alguma coisa que me faça ir para frente sem ter que fazer essas ações. E isso é mágica. Isso é mágica, né? Que venha uma força de algum lugar e transforme essa criatura num profissional. Inclusive, pelo que eu tenho visto e lido, já temos aí no mercado muitos profissionais nesse nível, que estão aí na praça, estão aí formados e que não têm o mínimo conhecimento da área em que são profissionais. Então, voltando aqui ao começo, mesma coisa, questão de controle de peso corporal, né? Há formas de viver que mantém o seu peso corporal no nível saudável? Sim, existem. E excetuando, antes que alguém questione isso, excetuando distúrbios fisiológicos que podem acontecer com seres humanos, há seres humanos que têm distúrbios fisiológicos e que, portanto, por mais que essa pessoa se alimente bem, faça atividade física, a quantidade de gordura corporal dela fica acima do esperado, existe isso, né? São distúrbios fisiológicos conhecidos e que têm controle medicamentoso. Contudo, a grande maioria dos seres humanos tem como controlar o seu volume de gordura corporal, ou seja, o seu peso corporal, apenas se comportando de determinada maneira, ou seja, vivendo de determinada maneira. Mas a indústria dos remédios aí de emagrecimento milagroso, emagrecimento mágico, está de vento em popa. E olha que não são medicamentos baratos, né? E, portanto, de novo, nós preferimos ficar ou permanecer infantes. Eu não tenho nada a dizer. Eu vou a um profissional lá, ele me receita o remedinho mágico, eu uso o remedinho mágico e emagreço. E altero até o meu comportamento, mas altero por conta do remédio. O remédio não me deixa ter apetite e, portanto, eu paro de comer porque eu engano o meu corpo, dizendo ao meu corpo o tempo todo que eu estou saciado e que não é para eu comer mais, né? Então, é isso. Emílio, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Se você é pai, é mãe, né, responsável pela formação de um outro ser humano,
Esteja atento a isso, né? Não deixe, nem você, e nem permita que nenhuma instituição, escola, igreja, seja lá quem for, infantilize os seus filhos. Infantilize nesse sentido, né? Retire deles a capacidade de autogestão, de liderarem a si mesmos, né? Ah, Emílio, mas a gente não sabe tudo. Eu dependo sempre, a gente sempre depende de pessoas, sim, a gente sempre depende de pessoas que nos orientem e com a orientação dessas pessoas, nós desenvolvemos o comportamento necessário para produzirmos o resultado que a gente quer na nossa vida. Então, professores e professoras orientam esse processo, orientam o processo de estudo. Eu realizo o estudo e o resultado desse estudo que eu realizo é que eu me torno conhecedor daquilo, me aproprio daquele conhecimento e posso então utilizá-lo na minha vida. A mesma coisa acontece com os médicos. Eu vou aos médicos para que eles me deem consultoria, ou seja, eles olham os meus exames, avaliam os meus exames, dizem a mim o que eu deveria fazer, eu pergunto a eles o que eu posso e devo mudar no meu comportamento, na minha existência, para que os meus exames estejam nos parâmetros indicados, para que a minha saúde esteja melhor, e eu vou buscar formas de realizar aquilo que eles me orientaram, com a ajuda de profissionais de educação física, ajuda de profissionais da nutrição, ajuda de profissionais da fisioterapia, ajuda de vários profissionais. Contudo, sempre lembrando que eu não quero me infantilizar, então esses profissionais todos me explicam o que e por que fazer e eu faço. Eu faço. Então, a última palavra sobre a minha vida, até enquanto eu tiver condição, será dada por mim. É isso que eu estou chamando de não infantilização, né? Então não permita, se você é pai ou mãe, não permita que os seus filhos sejam infantilizados. Se você é professor ou professora, não infantilize seus alunos. Se você é gestor ou gestora, líder de uma corporação, não permita que os seus colaboradores se infantilizem, mesmo que eles desejem isso. Não faça mágicas, não faça mágicas. Dê informação, dê consultoria e deixe que as pessoas realizem as coisas. Realizem as coisas. E, inclusive, possam colher depois os resultados daquilo que realizaram como resultados das suas ações. Porque senão, nós vamos cada vez mais construir um mundo de mágicos, estou botando aqui entre aspas, de mágicos que possuem um conhecimento oculto e que estarão constantemente nos vendendo receitas de felicidade, receitas de saúde, receitas de vida perfeita. E essas receitas, além de não entregarem os resultados prometidos, ou não entregarem os resultados prometidos para sempre, né? Vide o exemplo dos remédios que eu acabei de falar. Você não pode usar esses remédios mágicos para emagrecer por muito tempo, há um limite de tempo. E aí, uma vez que você para de usar o remédio, se você não consertou seu comportamento, se você não mudou sua relação com a comida, lamento, mas a sua vida voltará a ser exatamente como era antes. Então, que a gente possa construir, cada um de nós, né, um mundo menos infantil, um mundo mais adulto, né? E você, enquanto administrador da sua própria vida, eu gostaria de deixar aqui para você essa questão. Você tem, no seu dia a dia, você tem buscado soluções mágicas para os seus problemas ou você tem buscado consultoria e alterado o seu comportamento para que, comportando-se de maneira diferente, você entregue a você mesmo uma vida diferente. Obrigado a você pela sua atenção. Se você achar que alguém que você conhece pode se beneficiar disso que a gente conversou aqui, por favor,
encaminhe o vídeo para essa pessoa. Se você gostou, curta. Se você não gostou também, dê o dislike. Se você discorda do que eu falei aqui, fique à vontade para colocar as suas observações, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.